projeto de vida saudável. Hoje vamos falar sobre autoconhecimento, mais especificamente sobre teste de temperamento. É a parte 2. Se você não viu os outros vídeos, eu recomendo que você volte, assista. Esse projeto de vida saudável é uma sequência de 10 passos. Hoje é o passo número 4, então já tem mais 3 aí. Assista, faça parte dessa playlist, venha conosco nessa jornada de uma busca de um comportamento, uma busca de melhores hábitos para que você se torne uma pessoa saudável. Eu garanto que você já ouviu diversas vezes a frase conhecimento é a base de tudo. Mas por que é tão difícil se autoconhecer? Porque ninguém ainda escreveu um manual de instruções para isso. A resposta é simples, porque somos seres únicos. O meu manual não serviria para você e vice-versa. Mas então, só eu posso me conhecer de verdade? A resposta é sim, já que somos tão diferentes. Porém, existem alguns atalhos e ferramentas, e é isso que vocês irão aprender hoje. Como se conhecer melhor e usar o autoconhecimento para impulsionar o nosso projeto de vida saudável. Esse é o tema de hoje. Eu vou rodar a vinheta agora rapidinho. Você aproveita para se inscrever no canal, compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que precisa desse conteúdo, né? Ajuda o nosso canal a crescer e ajuda alguém a se tornar mais saudável também. Deixa seu like, faz um comentário aí. É rapidinho, um segundinho, já estou de volta. Olá, pessoas bonitas! Eu sou a chefe Maria Dias e hoje vamos para o vídeo 4 do nosso projeto de vida saudável. Se você ainda não viu os 3 primeiros vídeos, eu recomendo que assista também. Está na playlist chamada Projeto de Vida Saudável. Salve essa playlist para não perder nenhum vídeo. São 10 vídeos ao todo. Então vamos lá. Primeiro, é importante conhecer o seu temperamento e a sua personalidade. Mas você sabe qual a diferença entre temperamento e personalidade? É importante saber. A ideia de classificar e categorizar as pessoas de acordo com os seus temperamentos, ou melhor, com os seus comportamentos, né, motivações e interesses, sempre esteve presente na história da humanidade. Um dos exemplos mais famosos dessa classificação foi Hipócrates, né, o pai da medicina. E depois, mais tarde, foi complementado por Galeno, que foi um médico grego, autor e filósofo que trabalhava em Roma e que influenciou tanto a teoria médica como a prática. Se viajarmos ainda mais no tempo, veremos que Jung também formulou a teoria dos tipos psicológicos, que estava intrinsecamente ligada aos temperamentos, aos quais ele definiu como diferenças de comportamentos que são resultados de preferências relativas aos processos mentais. Esses processos mentais que são exercitados ao longo da vida. Tais preferências emergem muito cedo, constituindo as fundações da nossa personalidade. Jung disse isso em 1921, em Tipos Psicológicos. Dada a importância desses conhecimentos, que em 1943 eles foram condensados por Isabel Myers em um instrumento chamado Indicador de Tipos Psicológicos, MBTI, que é um teste usado inclusive em processos de recrutamento e seleção. O temperamento é a base biológica para a estruturação da personalidade, um dos fatores que influenciam o comportamento, enquanto a personalidade seria um termo mais amplo, que inclui outras estruturas importantes além dessas, tais como as estruturas cognitivas, o autoconceito, que é o conceito que você tem sobre si mesmo. A palavra temperamento vem do latim e quer dizer mistura na proporção correta. Existem 4 tipos de temperamento. Onde será que você se encaixa? Vamos descobrir?
Primeiro, precisamos entender o que é o temperamento, né? O temperamento é um conjunto de características que nos acompanham desde o nascimento. Características que nós herdamos dos nossos pais, avós, bisavós e que acaba tendo relação direta com o nosso modo de ser, de ver e de sentir as coisas. Na maioria das vezes, isso ocorre de maneira inconsciente ou que lá no subconsciente. Nós não pensamos, nós não ponderamos antes dessas reações, a gente simplesmente age. Quando a gente percebeu, já foi, tá feito. Quando nós trabalhamos o nosso temperamento através da disciplina e da educação, nós desenvolvemos o que chamamos de caráter, ou seja, o caráter nada mais é do que o nosso temperamento moldado. É quando conseguimos reconhecer nossas falhas e a nossa capacidade de melhorar. Por outro lado, a personalidade é aquilo que nós mostramos para o mundo. É a nossa persona, que pode ou não ser igual ao nosso caráter, dependendo do quão verdadeiro nós somos com os outros. Deu para entender aí? É aí que nasce a falsidade, a hipocrisia, que é quando eu me apresento para os outros, né, de uma forma, eu tenho uma imagem falsa do que eu sou, ou até algo que eu gostaria de ser, mas que é bem diferente do que eu sou por dentro, do que eu sou na minha realidade. Então vamos lá. Resumindo a história, temperamento, né, que é o nosso ponto de partida para o autoconhecimento. Então vocês já sabem e precisam entender e identificar quais são os seus. O temperamento, aquelas características que nós já nascemos com elas. O caráter é o nosso temperamento moldado, trabalhado. E a personalidade é a casca, a aparência, aquilo que nós mostramos para o mundo. Agora, algumas coisas importantes que nós precisamos saber sobre o temperamento é que é a influência mais poderosa em nossa vida. O temperamento controla a nossa forma de agir através de reflexos automáticos. Tudo o que a gente faz, nosso comportamento, nossa forma de lidar com as pessoas, os nossos gostos pessoais, tudo é determinado pelo temperamento. É claro que no decorrer da nossa vida, outras coisas nos influenciam. A forma como nós fomos criados, a nossa educação, a nossa motivação, mas a nossa primeira reação sobre as coisas é influenciada pelo nosso temperamento. E o temperamento é algo que nunca muda. Enquanto a gente viver, ele será parte inseparável do nosso ser. Vixe, agora bugou, né? Se não muda, então por que eu tô perdendo tempo aqui ouvindo, né? Você falando, né? E vocês me ouvindo e eu falando sobre isso? Vamos lá, calma, calma. Eu disse que ele pode ser moldado. Então significa que na essência ele continua lá, só que eu moldei, né? E se ele age de forma inconsciente e subconsciente, mas aí a partir do momento que eu reconheço esse meu temperamento, essa minha falha, o que quer que seja, né? Quanto mais eu conheço, mais eu tenho domínio sobre ele, né? E não o contrário, não ele tem domínio sobre mim. Então é fácil, né? Então não dá pra gente mentir pra gente mesma nessa etapa. Então por isso a gente tá aqui junto nessa batalha, né? Por isso é tão complicado mudar de comportamento, gente. Por isso muitas vezes nós achamos que nós mudamos e de repente lá tá de novo aquele comportamento que mesmo a gente reconhecendo que a gente tem que mudar, né? Quando nós achamos que mudamos, nos surpreendemos fazendo a mesma coisa. A boa notícia é que não existem temperamentos 100% bom ou 100% ruim. Todo temperamento tem as suas forças e as suas fraquezas. Por isso é importante conhecer o seu temperamento e assim potencializar as suas forças e transformar as suas fraquezas em forças. E isso é possível através do autoconhecimento. No decorrer da vida, as nossas vivências,
as nossas experiências, os nossos traumas e as nossas emoções, elas podem fazer com que certas características do nosso comportamento fiquem adormecidas, outras mais salientes. Em algum momento pode ser que isso se inverta, né? Outra coisa importante é que ninguém é 100% um único temperamento. No geral, a gente tem assim um temperamento que é mais dominante e apresentamos assim um percentual menor de um outro ou até um pouco dos outros 3. Não importa o quanto é de um ou de outro. O importante é conhecer essas características, tá? Para que você possa, então, moldá-las. Quando descobrimos qual é o nosso comportamento, né? Qual é o que predomina em nós, nós conseguimos nos entender melhor e encontrar qual aspecto que precisa ser melhorado. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não confunda temperamento com má educação, desonestidade, tá? Assim, o temperamento, vamos falar que são pontos de melhoria, que não são, que se não os conhecemos, né, para poder controlá-los, eles vão nos controlar sem que a gente perceba, tá? A medicina antroposófica, que é uma forma de medicina alternativa criada na década de 1920 por Rudolf Steiner e que se baseia nos métodos das ciências naturais, bem como na medicina ayurvédica, além de outras terapias alternativas, enxergam o ser humano como um ser único, integral, composto, né, pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Os antroposóficos chamam isso de a teoria dos 4 temperamentos, classificando as pessoas pelos seus temperamentos e assim auxiliando-as a encontrarem uma melhor qualidade de vida através de mudanças de hábitos, comportamentos, alimentação, uso de medicamentos naturais como ervas, óleos e tal. O estudo do temperamento e da personalidade envolve também diferentes campos da psiquiatria e da psicologia, recebendo influências da antropologia, sociologia, filosofia e, atualmente, mais do que nunca, da biologia e da genética. Existem 4 grupos distintos de temperamentos, tá? Então são eles: melancólicos, fleumáticos, sanguíneos e coléricos. E apesar de todos seres humanos, né, apresentarem uma mescla desses 4 tipos, cada pessoa, como eu já falei, tem um temperamento predominante. E é esse tempero que influencia as maneiras de como o indivíduo reage perante os outros, perante os acontecimentos da sua vida e as solicitações do seu mundo. O tipo de temperamento interfere em tudo que a pessoa faz, desde os seus hábitos de sono até a sua alimentação, acredite. Por isso, é bom conhecer os 4 temperamentos, né? Cada tipo, tanto os seus pontos fortes quanto os fracos, que são uma parte distinta da sua formação por toda a sua vida. Se você tem dúvidas, né, se o que eu falei até agora tem algo a ver com o seu comportamento alimentar, né? Por que a Maria está falando isso? Saiba que tem tudo, gente, simplesmente tudo. O seu temperamento afeta a sua fome e a maneira como você come. E no final disso tudo, você vai me agradecer, porque isso tem ajudado na minha reeducação alimentar e eu sei que vai ajudar a sua também. Agora, veja se você identifica as características de cada tipo de temperamento, tá? E aí, com qual você se identifica mais? Os 4 tipos são: sanguíneo, temperatura frio, o elemento ar, são mais cardíacos e pensamento, né? Vamos falar em cardíaco e pensamento. As pessoas com temperamento sanguíneo são aquelas pessoas otimistas, calorosas, falantes, muito simpáticas, que contagia todos ao seu redor com uma energia extrovertida e alegre.
Pessoas sanguíneas fazem amizade facilmente, são proativas no trabalho e têm muita facilidade de adaptação. Adora fazer piada, fala com todo mundo, é agitado por natureza. Se você conhece alguém assim, muito provavelmente essa pessoa tem o temperamento sanguíneo. Nem tudo são flores, essas pessoas também podem ter alguma instabilidade emocional, serem explosivas em situações de estresse, agirem por impulso e até mesmo serem egoístas. Esses são os pontos fracos dos sanguíneos, mas eles são uns autênticos devoradores de comida. Literalmente comem tudo o que lhes aparece à frente devido ao seu apetite exagerado. Quando em desequilíbrio, tais características podem desenvolver problemas cardíacos e arteriais, hipertensão. A alimentação recomendada é arroz integral, brócolis, cevada, couve, ervilha e espinafre. Não recomendada: alho, açúcar, batata, cebola, frutas ácidas, leite e derivados, mel, milho e derivados. Certo? Quem aí se identificou com o sanguíneo? Vamos lá, anota aí, ó, manda aí nos comentários que eu quero saber. Agora, o Rodolfo já está se identificando lá atrás. Ó. Agora vamos falar um pouquinho do colérico. Colérico, quente, elemento fogo, hepáticos e intuitivos. Como o nome já sugere, as pessoas com temperamento colérico são mais irritadas, explosivas no dia a dia do que as demais. Em situação de conflito, os coléricos podem se mostrar intolerantes, sem paciência e até mesmo excessivamente egocêntricos. Pessoas de temperamento colérico podem ser agressivas, são indivíduos com personalidade dominadora, ambiciosos. No entanto, são determinados e excelentes líderes, motivados por desafios, excelentes estrategistas e realizadores natos. São pessoas rápidas, ativas, práticas, dotadas de força de vontade, autossuficientes e muito independentes. Esse tipo de temperamento tende a se mostrar decisivo e dotado de opiniões fortes. Acha fácil tomar decisões, tanto por si como no lugar das outras pessoas. Os coléricos dificilmente variam o cardápio, optando quase sempre pelas mesmas escolhas preferidas. Ao comerem, engolem grandes pedaços, quase sem os mastigar, e falando enquanto comem. Quando em estresse, pode responder com problemas digestivos, dispepsia, gastralgias e metabolismo, tipo problemas metabólicos como diabetes, enfim. A alimentação recomendada: acelga, alface, azeitona, batata assada com casca, cenoura, ervilha, mandioca, milho e derivados, peixe de rio com escamas, sardinhas, temperos, óleo de milho, limão, salsinha, vinagre, pouco sal. Como adoçante, mel, o mel puro, né, no caso, e frutas, abacaxi, banana, banana prata ou maçã, tá? Goiaba, laranja, mamão, melão, morango, maracujá, pêssego e uva. Agora, a alimentação não recomendada para os coléricos: leite e derivados, trigo e derivados, açúcar ou adoçantes, alho e cebola, cervejas e destilados, refrigerantes e frutas como melancia, caqui, abacate e pinha. Não ingerir de jeito nenhum carne, exceto peixes de água doce com escama, sardinha e cavalinha. Ó, eu tô rindo aqui porque o Rodolfo tá lá atrás apontando para o Renato. O pessoal aqui da produção, o Rodolfo já identificou o Renato com esse comportamento colérico. E tá lá, ó, Renato. Mas vamos lá. Vamos ver se vocês se identificam um pouco mais com esses outros aqui, que ainda faltam dois. Fleumático. Fleumático é úmido, elemento água.
Vamos falar aí de questões renais e de sentimentos. São pessoas pacificadoras, que estão sempre tentando fugir de conflitos ou evitá-los. Pessoas com temperamento fleumático costumam ser extremamente doces, sonhadoras e responsáveis, além de manterem uma atitude positiva na rotina. Costumam ser pessoas equilibradas e muito confiáveis. São excelentes confidentes. No campo profissional, o fleumático segue uma rotina sólida e costuma atingir resultados consistentes, mas para isso precisa de tarefas programadas e de organização. É o tipo de pessoa que, entre todos os outros tipos, é o mais fácil de se relacionar e conviver. Os fleumáticos raramente ganham peso. E talvez a principal razão seja porque alimentam-se de forma calma e consciente. São os últimos a terminar a sua refeição. Podem desenvolver, quando em desequilíbrio, problemas nas vias urinárias e renais. Alimentação recomendada: abóbora, alface, almeirão, aveia, batata inglesa, batata doce, berinjela, cenoura cozida, feijão, frango, gengibre, pescada branca, milho e derivados, palmito, peixe de água doce com escamas, repolho refogado. E aí, como temperos, gengibre, canela, óleo de milho, salsinha, óleo de gergelim e açafrão. A alimentação não recomendada: leite e derivados, trigo e derivados, açúcar, alho, cebola, sal e frutas como abacaxi, abacate, banana, melão, laranja, pinha e jabuticaba. O melancólico, que é o próximo, ele é seco, voltado para o elemento terra. Aí a gente vai falar de questões pulmonares, sensação. As pessoas com esse temperamento melancólico são profundas, sensíveis, nostálgicas e muito detalhistas. São pessoas que preferem ficar caladas no seu canto, com dificuldades para demonstrar os seus sentimentos. São desconfiadas, mas muito leais e dedicadas às pessoas que amam. No campo profissional, os melancólicos são bons avaliadores, porque se atentam à riqueza dos detalhes. São do tipo analítico, que se sacrificam, são perfeccionistas, superam desafios e se destacam como projetistas. Ninguém obtém maior prazer das belas artes do que o indivíduo de tendência melancólica. Dotados de uma riqueza, de uma natureza emocional muito sensível, são tolerantes aos erros das outras pessoas. Os melancólicos são verdadeiros apreciadores de comida, mas eles selecionam bem os seus alimentos, sendo mais seletivos. Normalmente precisam de muito tempo para decidir o que vão comer, mas uma vez feita a escolha, saboreiam cada garfada. As patologias que acometem esse tipo normalmente são as relacionadas às articulações e ossos, artrites e artroses, por exemplo. Alimentação recomendada: carne vermelha, peixes, derivados do leite, trigo, apenas frutas doces como abacate, pinha, etc. Alimentação não recomendada: leite, frango, banana e frutas ácidas como abacaxi, laranja e morango. Também entram milho e derivados de batata. Vale relembrar que que você pode se identificar com tipos diferentes de temperamento, certo? E trazer manifestações fortes de ambos em sua personalidade. Mas presta atenção em qual é aquele que você se identifica mais, tá? A respeito dessas informações, é importante saber que o temperamento é uma estrutura imutável. Porém, não importa se você tem um único temperamento que se sobressaia sobre o resto, ou se você possui um temperamento misto, isso nunca irá mudar. Portanto, a chave mestra está no esforço de aprimorar características convenientes a cada situação que nós nos encontramos, né? E resistir a determinados impulsos provenientes do nosso temperamento em determinadas ocasiões, os negativos, por exemplo, né? Então, em resumo, se reconhecer, trabalhar os pontos fortes, minimizar os pontos fracos.
E aí, acha que já dá para descobrir o seu temperamento predominante? Você deve estar se perguntando como que eu vou descobrir o meu temperamento? Se você não se identificou ainda, calma, que existem na internet muitos testes online para você descobrir qual o tipo de temperamento, né? E eu acho que pode ser um passatempo bem interessante, mas também pode apontar uma direção. Não é a forma mais confiável do mundo para se obter essa resposta. A forma mais sólida e segura de identificar o seu temperamento e as características que você traz presentes dele seria em sessões de terapia com um profissional qualificado para poder realizar essa análise. Mas de qualquer forma, é válido, esse teste é muito válido, funciona, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um teste para que vocês possam realizar, fazer, e aí vocês terem certeza de qual é a personalidade marcante de vocês, tá bom? Como eu falei, esses testes são meios mais superficiais e se vocês puderem ver, né, assim, se vocês conseguirem acompanhar, eu acho que acompanham a ciência do temperamento humano, é uma ciência assim simbólica e a simbologia estuda essa relação entre os seres. Ela deve ser estudada com um olhar mais profundo. Então, parte daqui, mas continue em busca, se aprofundando mais para se conhecer melhor, tá bom? Aprender a ciência dos temperamentos é um dos meios para o autoconhecimento. Eu diria que é a base. A pessoa que conhece o seu temperamento terá em suas mãos as ferramentas necessárias para começar a adquirir o seu autodomínio. Espero que esse vídeo te sirva como uma importante fonte de autoconhecimento, mas ainda não acabou. Autoconhecimento é um tema complexo e é muito importante para a criação e execução do nosso projeto de vida saudável. Então, na próxima semana, eu volto com mais conteúdo para que a gente possa fechar. Afinal, já falei, são 10 passos, então siga aqui comigo, vamos nos acompanhar. Pega o link na descrição aí, faça o seu teste, deixa depois no comentário para a gente qual é a personalidade, né, ou melhor, o temperamento que está mais predominante em você. Na próxima semana eu volto com mais conteúdo para fecharmos esses 10 passos. Lembre-se, para seguirmos juntos nessa jornada, são 10 passos e a gente precisa dar um passo por vez. Então acompanhe todos e venha comigo rumo ao nosso projeto de vida saudável. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu like aí, compartilhar esse vídeo, se inscrever se não for inscrito. Até a próxima semana com mais alimentação saudável, projeto de vida saudável, junto com vocês aqui. Tchau!